Boa tarde. Foi até uma felicidade fazer a apresentação depois do professor, que falou dos espaço makers no Amazonas, porque a gente está fazendo uma outra abordagem de espaço maker na gestão pública e combina. Gente, como combina. É realmente um movimento que vai ganhando força e a troca de experiências é muito necessária. Ele fez uma abordagem bem didática sobre conteúdos. Eu foquei por característica minha em termos de estratégia de gestão. Então, eu vou trazer um apanhado da nossa rede e como a gente está transformando o que ele fez lá, que eram três escolas, né? Projeto piloto, como a gente está transformando em prática de rede. Então, o nosso projeto se chama Join Maker. A gente está bastante feliz porque foi padronizado agora pela comunicação da nossa Secretaria Prefeitura, mas essa é uma proposta que foi surgindo nos nossos espaços. Então, essa ideia do próprio nome e do uso de cores, de grafia, é um surgimento das nossas alternativas, né? Foi se discutindo, a gente queria ter uma identidade para que os espaços tivessem uma identidade visual, mas ele surgiu e agora foi reconhecido, digamos assim. A gente tem uma rede ali em Joinville, Santa Catarina, ela é bem extensa para uma rede municipal, então a gente tem aí 201 espaços, são 70 centros de educação infantil, 8 centros de educação profissional, 86 escolas. Então a gente está focando o Espaço Maker, ele acontece como iniciativa, a gente tem uma filosofia na nossa secretaria, que as iniciativas podem ir acontecendo. Então acontece de ter Espaço Maker até em centro de educação infantil, mas hoje o foco do projeto é as escolas de primeiro ao nono ano. Então a gente tem aí 75 mil alunos, e nós estamos falando de 50 mil alunos na educação do ensino fundamental. Ele é o nosso público-alvo nesse momento. Então, a gente está saindo daquela situação que o professor falou anterior, de projeto experimental, e tentando chegar num projeto de rede. Tem uma coisa boa na rede, mas que nos gera, como diretoria de inovação, tecnologia e inovação, nos gera um compromisso adicional. A gente tem um desempenho de IDEB muito alto, então a nossa linha é lá em cima, anos iniciais é 7,3, o município é menor, o estado é menor, o Brasil, infelizmente, é menor. Então, as nossas intervenções elas precisam ser cirúrgicas no sentido de o que ela vai contribuir para a rede. Então, a gente está amadurecendo muito em termos de estratégia de intervenção pedagógica, de construção de estratégia de trabalho. Anos finais, a mesma situação, a gente tem o IDEB mais alto do que o próprio município, do que o próprio estado, do que o próprio Brasil. Então, a pressão continua. Você vai criar um espaço novo, você vai trazer uma cultura nova, mas você tem o compromisso de permanecer com a qualidade já conquistada. Então, é um desafio duplo. As nossas melhores escolas, 9,2 e 7,5, então são escolas altas, e propriamente programas e projetos. A gente tem uma cultura na Secretaria de Educação de trabalhar com tecnologia já assimilada, então esses são pontos fortes, eu estou falando a característica da rede para vocês entenderem a estratégia depois por isso. Então, a gente tem sistema online, a gente tem programa de educação plena, contraturno escolar, 5 mil alunos. Nesses 5 mil alunos, todos os 5 mil alunos estão passando por oficina de robótica em Espaço Maker esse ano. Então, a gente desloca 62 escolas para 3 Espaço Makers, que a gente já tem, 2, na verdade, que a gente já tem mais bagagem, know-how, e eles estão fazendo experimentos de robótica dentro de Espaço Maker. Programa de Educação Financeira, Reinventando Espaço, foco de aplicação no ODS. O nosso Espaço Maker precisa entrar alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É uma filosofia de trabalho da rede, então a gente tem que trazer tecnologia, empreendedorismo, tem que trazer as habilidades da cultura maker e tem que estar alinhado ainda com a questão da ODS. Temos escolas bilíngue para Libras, que é um destaque, uma iniciativa. A gente não tem maker lá ainda, a gente está se poupando um pouquinho para chegar lá, mas vamos chegar sim como rede. E já tivemos experiência com metodologia Singapura, para ciências e matemática. Então, uma rede que vem tendo muitas iniciativas. E a gente entra, então, com o programa Escola Digital. O programa Escola Digital é o grande programa que abriga as iniciativas da área de tecnologia e inovação. Então, a gente já tem um parque de tecnologia
robusto, estou falando, lembra que eu estou falando de 75 mil alunos, a gente vai chegar em 27 mil tablets funcionando na rede, já tem 18 mil instalados em uso, com grande sucesso educação infantil, sexto ao nono ano tem um uso mais relativo, a gente está chegando em 6 mil notebooks para os professores, 1.000 lousas eletrônicas, 1.600 desktops multiterminais, para quem é da rede pública é os amarelão de dois usuários, é o que a gente tem, 1.000 desktops novos, e em termos de programas, a gente está trabalhando com esses 4 programas integrados para fazer o Join Maker dar certo, por causa da integração entre projetos. A gente não pode partir para um projeto sem estar integrado com os outros. Então, a gente já tem o PIN, que é o Professor Integrador de Mídias, ele está sendo adaptado para Professor Integrador de Novas Tecnologias, porque o Mídias trabalhava em laboratório de informática. O Novas Tecnologias trabalha aonde tiver tecnologia, incluindo robótica, incluindo metodologias para espaço makers. Então, a gente está pegando aquele profissional que já tinha uma vivência de quase 20 anos dentro da rede, professor integrador de mídias, e transformando o papel dele para novas tecnologias. Então, é um desafio duplo, né? Você tira da zona de conforto, faz um novo desafio e tem que suportar. A gente tem um aluno digital, que são os alunos que são voluntários, vão no contraturno ajudar na manutenção e atualização desse parque tecnológico, distribuição, fazem alguns experimentos, ainda muito focados em mídia digital. Então, eles são os nossos alunos precursores de Espaço Maker. Eles já estão na escola falando em tecnologia e, paulatinamente, eles vão estar cada vez mais dentro do ambiente Maker, em termos de equipes de contraturno, times. Surgiu os times de robótica, onde é que tinha aluno digital. Surge projeto de contraturno em Maker, onde é que tem aluno digital, porque eles já estão ali querendo trabalhar com tecnologia. O Robótica na Rede, que a gente tem como programa, ele é dentro do Maker, mas ele também é independente. Maker é uma cultura de empreendedorismo. Robótica é um uso de tecnologia. Eles são simbióticos em alguns momentos, mas eles tendem a ter vida própria. Então, isso é importante deixar claro. E o Join Maker, propriamente, que é a iniciativa que eu vou descrever agora na reta final aqui. Então, a gente tem como meta implantar 65 espaços. São 60 laboratórios de informática que a gente está transformando em Espaço Maker. A questão de espaço disponível em escola foi feita, então, essa estratégia. Por isso que eu tenho 80 e poucas escolas, tenho 60 na meta agora. São as escolas que eu tenho espaço físico disponível. Então, a gente pega e faz a adaptação. E 5 espaços em centro de educação profissional, que são para fazer de apoio. O importante foi o aprendizado, gente. Quando a gente fala em estratégia de rede, é legal, o professor falou também, quando você consegue fazer tudo, deixar todo aquele pacote pronto de uma vez só. Só que é difícil fazer o uso. Essa estratégia de geração de conhecimento interno, aquisição de know-how, geração de demanda. Então, no ano passado, foram feitos só 3 espaços de forma experimental. Por que só 3 espaços de forma experimental? Quando você vai visitar espaços makers consolidados ou ver metodologias que estão até disponíveis, você chega a falar em investimento de mais de 400 mil reais numa sala. Para 65 espaços, estou falando de 24 milhões depositado num só programa. Isso aí mesmo, uma prefeitura que tem dinheiro, uma secretaria que tem recursos, é muito dinheiro num programa que você está criando. Então, a ideia foi, vamos experimentar. Foi aí que surgiu a ideia. Quando começou a ideia do conceito Maker, não se tinha definição que ia usar o espaço dos laboratórios de informática. Então, a primeira questão foi, vamos entender nossas escolas e que espaços nós temos para adaptação. E foi percebido essa possibilidade. Então, o grande ganho de levar 1 ano para fazer 3 espaços não é o volume de espaço. É o aprendizado de como a gente pode incorporar dentro da escola, utilizando espaços que já temos. Agora, nesse ano, a gente está fazendo uma arrancada, de fevereiro a maio, implantação de novos 12 espaços, via Associação de Pais e Professores. Porque a gente precisa ganhar escala, gente. Quando a gente começa a trabalhar com um projeto, é legal, mas a rede precisa ganhar velocidade. Então, a gente resolveu aumentar de 3 para 15, para ter escala e fazer aprendizado em escala, intercambiar, padronizar. O professor que tem a melhor prática num espaço, levar para outro espaço.
A gente vai chegar em mais 2 ao mês, para não parar. E estamos em paralelo, para vocês verem como a questão de investimento é importante, mas não é prioritária nesse momento. Em paralelo, que a gente está chegando lá em impressoras 3D, cortadora laser, peças de mobiliário, kits de robótica. A gente já está criando know-how enquanto está fazendo a aquisição. Porque a meta é consolidar ano que vem, fevereiro, abril, 40 espaços. Com os 25 desse ano, 65 espaços. Então, a gente vai fazer praticamente 1/3 do projeto com desenvolvimento próprio e o segundo terço aproveitando o aprendizado, injetando recursos. Então, foi uma forma de agilizar a aquisição. Se nós parássemos como rede e esperasse todas as licitações acontecerem, a gente ia começar a trabalhar 2020. E aí, o que eu vou fazer com 65 espaços ao mesmo tempo? Não saberíamos. Então, nós fizemos essa estratégia. Experimenta, dimensiona, definiu o modelo, começa a pôr em execução com os recursos que tem, muita parceria com a Associação de Pais e Professores. Isso realmente dá um ganho, uma conquista da escola. E aí a gente vai chegar com os grandes investimentos para estruturar, porque a gente tem que fazer esse papel como Estado, sim. Então a estratégia foi dividida em 4 etapas. Eu fiz questão de deixar didático essa estratégia. A minha contribuição aqui é falar de estratégia de implantação. Então, primeiro foi desenvolver um modelo de implantação de baixo custo. Começou se olhando ambientes de R$400 mil, e hoje a adaptação custa de 12 a 15. Algumas escolas que têm recurso gastam um pouco mais, outras a gente consegue fazer ainda mais barato. 12 a 15, considerando o custo real, por exemplo, de eu ir lá no nosso estoque pegar mesa, pegar cadeira, coisas que a Secretaria já tem, não é necessariamente volume de recurso novo, mas tudo tem um custo, então a gente computou esse custo. Aí a gente fez a definição de implantação em fases, piloto, que foram os 3, escala é agora, para aprender a operar. Quem opera 15, opera 30, quem opera 30, opera 60. Mas operar 15 é difícil, gente. 15 espaços makers numa rede que não tinha isso há 2 anos é um desafio. Então, a gente diz assim, 15 é uma boa escala. Já sai daquela situação de eu saber o nome de todos os envolvidos. Eu preciso administrar como rede. A contínua, porque sempre que se instala um espaço maker nessa forma que estamos resolvendo a situação, por situação estamos aprendendo. Nós estamos levando o espaço maker para uma escola de zona rural de 140 alunos. O nosso projeto não sabe trabalhar com isso ainda, mas a gente está fazendo continuamente e está conseguindo atender um número maior de situações para aprendizado de gestão e pedagógico. Então, o contínuo tem valor porque é aquela ideia, não vou parar e aí fazer um pacotão. Eu vou começar a atender outras situações. Agora a gente está procurando, como gestores, situações diferentes. Uma escola que só tem de 1º a 5º ano, estamos terminando de implantar, porque a gente sempre faz espaço maker de 1º a 9º ano. Quem vai para o espaço maker primeiro? 6º, 7º, 8º e 9º. 1º e 5º ano e não tem certeza se está indo. Então colocamos uma escola dessa, uma escola rural, uma escola lá daquele bairro mais carente, uma escola bem central que o público-alvo é AAA, que realmente não tem problema nenhum, nem de dinheiro, nem de problema social, mas também não usa. Então, todos esses aprendizados nós estamos usando nesse momento. O aumento progressivo de complexidade das atividades. Começamos com os recursos que temos. Cada tecnologia que está chegando vai gerar um aumento. Então, os kits de robótica geram aumento, a impressora 3D gera um aumento. Então, a gente vai aumentar a utilização em termos de complexidade de forma progressiva. Os resultados, cultura maker disseminada. Esse é o grande resultado. Tudo que nós estamos fazendo para chegar nesse meio. Fomentar a aplicação de metodologia ativa por meio de disponibilidade de espaços com maior adequação. Há uma cultura da metodologia ativa, mas o espaço maker ele é muito propício para algumas práticas, então ele vai gerar fomento. Aqui é uma palavra forte, unir o mundo tradicional com o digital. Se tem um momento que a gente une isso, é no maker. No laboratório de informática, a gente leva ao digital, mas parece que não é sala de aula. Na sala de aula, a gente não tem como trazer tanta tecnologia. No Maker é um momento fantástico, em que você está lá com robótica, com notebooks para fazer pesquisa e, ao mesmo tempo, trabalhando com coisas palpáveis, né? com desafios do seu dia a dia. Um dos objetivos acessórios mais importantes, universalizar as atividades pedagógicas com o kit de robótica. Estamos criando aprendizado. Então, nesse momento, a gente está focando em robótica, estamos criando aprendizado, atender 5.000 alunos, 132 turmas diferentes, de forma a gerar o maior número de dinâmicas. Isso vale mais o aprendizado para nós como gestor.
E implantar projeto de robótica de prototipagem, que é o último objetivo em termos de complexidade. Nós vamos fazer o aluno trabalhar no Maker para que a saída dele seja a resolução de um grande desafio, ele começando o projeto dele praticamente do zero, com um portfólio de projetos executados, mas praticamente do zero. E para fechar, algumas fotos para vocês verem como é simples, gente. É simples no sentido de funcional, né? São salas de aulas, mesas redondas, cadeiras. A pintura é feita pelos alunos e pela comunidade. Então é algo assim muito maker de fazer o maker. Não foram os alunos, como outro professor falou, mas é nós como rede, professores e alunos, são uma forma maker de fazer o maker. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, hein?